Eu sou Silvia Moraes, eu sou licenciada, bacharel em Química pela Universidade Federal do Pará. Sou professora aqui na Universidade do Estado do Amapá e coordeno um projeto que tem várias mulheres envolvidas. Esse projeto ele tem a expectativa de incluir e atrair mais meninas para as ciências exatas. A UEAP ela está com esse projeto dizendo a toda a sociedade que ela compreende a importante participação das mulheres na ciência e, mais que isso, ela entende a mulher na ciência como construtora de conhecimento, a mulher como participante na construção de conhecimento. Então, a UEAP está dizendo e está mostrando a todos, voltando à luz o foco para essas mulheres. Nessa proposta que está sendo apresentada agora, são mulheres que fazem ciência na Amazônia Amapaense. E essas mulheres, portanto, têm muito a nos contar. Elas têm muitas ideias, elas têm muitas ações e essas ações, esses projetos serão contados por elas. A presença feminina é uma presença que acrescenta, que aumenta a nossa produção. Nós estaremos dizendo então que nós estamos aqui dispostos a perceber mais ainda a ciência como espaço. E assim, a ciência ela está sim de portas abertas para as meninas e para as mulheres. É um prazer estar aqui fazendo parte desse projeto, um projeto muito interessante, porque ele faz uma busca das meninas para as ciências exatas. Eu sou a professora Ana Júlia Silveira, sou bacharel em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho mestrado em Química pela Universidade Federal do Pará. Lá fiquei 32 anos de magistério, me aposentei, deixando um livro publicado lá. Fiz concurso para a Universidade Estadual do Amapá, fui aprovada e já estou aqui há 9 anos, participando do ensino, extensão e pesquisa. Tenho 70 anos, mas me sinto com 40. Eu sempre gostei de estudar. A minha formação da parte do ensino básico foi toda na época da ditadura militar. Depois eu entrei na universidade, fiz o curso de geologia, mas eu não gostei. Na época a mulher era muito discriminada nesse curso de exatas. E eu me sentia mal pela discriminação e aí resolvi ser professora da universidade e fui fazer o bacharelado em Química na UFRJ. Voltei de lá para ser já professora da Universidade Federal. Lá fiquei 32 anos, já com idade para me aposentar. E aí surgiu o concurso da UEAP. Fiz o concurso, passei e estou hoje aqui, né? Agora estou tentando entrar num curso de doutorado. O importante é você sonhar com o que você quer. Você tem que focar bem no que você quer. E depois, dentro do que você quer, você colocar metas. Quando eu quero atingir uma meta, no final de cada dia eu pergunto: o que eu fiz hoje para atingir essa meta? Então isso é muito importante. Você sonhar e gerar metas do que você quer para atingir esse sonho e correr atrás. Porque a vida é assim, a vida é embalada pelos sonhos. Oi, bom dia. Eu estou muito feliz de estar aqui, sendo entrevistada por mulheres, né? E a minha história de vida é uma história muito parecida com outras, né, histórias de vida de uma menina que veio da periferia de Belém, uma menina negra, uma menina pobre,
e que sempre sonhou com uma vida melhor. Então eu sou belenense, nascida e criada em Belém, e eu sou a irmã mais velha de 7 irmãos, uma família numerosa, meus pais sem muitas condições, né, de criar os filhos, minha mãe lavava roupa para fora, meu pai, ele era peão de campo do Instituto Agronômico, que hoje é Embrapa de Belém. E aí, quando eu via tudo isso, eu conseguia sair de mim, olhar para aquela situação e eu disse, isso aqui não é para muito tempo não, isso aqui não é para mim. E aí o que foi que eu percebi? Eu percebi que com o estudo eu ia conseguir galgar algum outro lugar fora daquela situação, né? Então eu sempre priorizei meus estudos acima de tudo. Eu nunca deixei de estudar para ir trabalhar. Eu nunca, nem passou pela minha cabeça largar todo o meu estudo para que eu pudesse ganhar dinheiro. Não, eu sabia que aquilo era momentâneo. Então, a minha história de vida em Belém foi mais ou menos isso. E uma coisa muito importante, eu venho de escola pública, né? Então, com essa situação toda, já deu para perceber que eu estudei até o primeiro ano do ensino médio, eu estudei em escola pública. Aí, quando já tinha muitas greves nas escolas naquela época, né, no final da década de 80, eu resolvi trabalhar mais ainda para poder pagar o ensino médio. Então, meu segundo e meu terceiro anos foram numa escola particular, justamente para eu me preparar para a universidade. Com certeza foi meu pai. E aí eu não gosto de chorar, mas se a lágrima cair é por conta da emoção que eu sinto. Mas com certeza foi meu pai. O meu pai, como eu falei, ele trabalhava no antigo Instituto Agronômico, que hoje é Embrapa. E meu pai era peão de campo, então quando ele chegava em casa, morto de cansado, ele falava que o primeiro filho dele ia ser engenheiro agrônomo, ia ser doutor em engenharia agronômica. Eu lembro do meu pai falando isso. Então, com certeza foi meu pai, sem dúvida nenhuma. E eu lembro que uma vez a minha mãe falou para o meu pai que eu ia ter que parar de estudar, porque mesmo eu trabalhando, eu precisava da ajuda deles, né? Mas meu pai disse que enquanto vida ele tivesse, eu não pararia de estudar. Então, um filho, uma filha, que é um incentivo maior que esse, né? Estudem, não deixem que ninguém tire vocês do foco de vocês. Então, sem dúvida nenhuma, a educação é a base para que a gente tenha uma vida melhor. A gente tem que focar no conhecimento. Aliás, o conhecimento é a única coisa que a gente leva, né? Então, assim, o que eu diria para essas meninas é: não deixem os seus sonhos de lado. Estudem e tenham a certeza de que a vida melhor pode acontecer. E depende muito de vocês. Me chamo Valdenira Ferreira dos Santos, eu sou geóloga, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá e eu sou responsável aqui pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto e Análises Espaciais aplicado a ecossistemas aquáticos. Trabalho principalmente na linha relacionada à geologia, geomorfologia costeira, geofísica marinha. Eu nasci na cidade de Abaetetuba, é uma cidade do interior do Pará, fica aproximadamente 1h30 da cidade de Belém. E eu, na realidade, fiz todo o meu ensino fundamental, o ensino médio nessa cidade. Naquela época tu tinha poucos, ainda estava iniciando a fase de interiorização de universidade. Pra gente, a universidade era algo um pouco longe também da nossa realidade ali na cidade, Uma das questões era no meu caso, questões da família, de manter uma pessoa fora dali, de Abaetetuba, manter em Belém, por exemplo, Mas aí fui fazer um cursinho, Então eu lembro que quando eu passei, deu no rádio, Quando eu chego em casa todo mundo feliz, aí eu tive que dizer assim para minha mãe: mãe, só tem um problema, eu tenho que ir para Belém. E aquele pensamento, e agora?
como é que ela vai se manter em Belém? Aí eu lembro que eu disse assim para minha mãe, ó, eu só quero sua bênção, o resto eu vou dar meu jeito, né? Num primeiro momento fomos morar junto numa casa de estudantes. E uma coisa que aconteceu na universidade, quando eu entrei, eu digo, a minha escolha, né? Não somente definitivamente, tanto de curso como de área que eu ia atuar, se deu quando um professor foi dar uma aula de geologia geral e ele começou a falar, né, dos ambientes, né? Como ambientes se formavam, se transformavam, evoluíam. E eu lembro quando acabou aquela aula, eu disse, nossa, eu quero estudar isso e vou ser geóloga. Naquele momento eu estava pensando em ser geóloga, né? Então foi assim que eu fui para o curso de geologia na Universidade Federal do Pará. Quando eu comecei a ter esse contato exatamente com a parte, né, que já seria da geologia costeira, né, dos ambientes costeiros, né, e marinhos, à medida que eu fui aprendendo ali no primeiro ano, aí eu senti necessidade de querer saber mais, né? Teve a divulgação de bolsas de iniciação científica, então, coincidentemente, esse mesmo professor, eu descobri que ele era líder de um grupo de pesquisa que se chamava de Pesquisa e Ensino em Ciências do Mar, o PROMAR. E aí, desde o meu segundo ano de geologia, eu comecei esse contato efetivamente com a pesquisa já em si, né? Uma coisa bem interessante é que esse contato ele já foi com amostras, inclusive aqui da zona costeira da Amapá, né? E hoje, fazendo retrospecto, eu tive essa primeira bolsa, depois tive mais, foram ao longo da minha vida estudantil, né? Eu tive 4 bolsas de iniciação científica, né? E sempre trabalhando com as amostras da planície costeira da Amapá e da zona marinha aqui da Amapá. Nunca imaginei que um dia eu viria aqui, né, para o estado da Amapá. Uma pessoa, para mim, foi fundamental, que já não se encontra entre nós, que é a doutora Odete Silveira. Então, teve um momento, né, que estava muito difícil, né, de permanecer em Belém, que eu cheguei a querer desistir. E eu lembro que uma vez eu estava sentada numa calçada, a Odete chegou e perguntou assim para mim lá no curso, por que eu estava daquele jeito? Aí eu falei para ela que eu tinha feito um concurso para os Correios, eu tinha passado no concurso de Correios, eu não queria desistir do meu curso, mas que estava difícil que talvez eu voltasse para a minha cidade. E eu lembro que ela perguntou para mim, né, se aquilo que eu estava fazendo se me fazia feliz. Eu disse que fazia, que era aquilo que eu queria para mim, que eu queria ser geóloga, que eu queria trabalhar na zona costeira e marinha. Aí ela disse assim, não tem nada, eu nunca esqueço que ela dizia, não tem nada que te impeça de fazer isso, né? É você que tem decidido. De resto, aí eu lembro que ela falou, de resto, aqui um apoia o outro, a gente vai se apoiar. Profissionalmente, na universidade, eu devo muito a esse grupo de pesquisa, né, o PROMAR, né? E principalmente a essa incentivadora, a professora Odete Silveira. Eu diria que tem que ter persistência, né? É você ir para uma carreira científica e principalmente uma carreira voltada para a área de exatas, no caso, as ciências exatas e naturais, né? Grandes áreas, que eu estou dentro das geociências, né? Principalmente se você tem muito trabalho de campo, principalmente para as meninas, né? Tem muito trabalho de campo, né? Se você vai para uma área que vai atuar efetivamente, né? Trabalhando com os ambientes, tentando compreender sua evolução, transformação, fatalmente você vai ter que se deslocar, né? Para ir ao campo. E a gente sabe que a nossa condição de mulher tem momentos que a gente não está na nossa melhor performance ali, né? Nunca esqueça desses vários momentos, né? Que algumas vezes pode chegar a atrapalhar o teu trabalho em si, mas não no sentido de dar produção em si, mas no teu conforto, né, um pouco pessoal, né, de estar em campo, né? E eu sempre digo, sempre ao teu lado vai ter gente disposta a te ajudar, sempre vai ter tutores, vai ter pessoas, né, que vendo o teu esforço, né, eles vão estar ali para te apoiar, né, e para te encaminhar e fazer você seguir a sua carreira científica. Porque ciência é isso, é aprender todo dia, né? Então são muitos desafios, né, que você vai ter que enfrentar, que você tem que ter essa persistência e saber que é isso que você deseja. Eu sempre digo assim, a limitação muitas vezes ela pode estar naquilo que você coloca na sua cabeça como um fator limitante, né? Cabe a você ultrapassar essa barreira, né? Esses fatores que podem te limitar. Olá,
Eu me chamo Larissa Coelho, tenho 25 anos e sou professora de matemática da rede pública de ensino aqui de Macapá. Eu sou aqui de Macapá mesmo, nascida e crescida aqui. Minha história de vida, bom, mas falar de mim, da minha trajetória, é lembrar que sou de origem muito humilde, né, da minha família, até hoje é de origem humilde. Eu sou a primeira da família a conseguir me graduar, a ter o título de pós-graduação, enfim, nível superior. Eu cursei integralmente escola pública, sofri muitas dificuldades, porque como eu vim de escola pública, na minha época eu frequentei bastante greves que tinham, e aí o meu déficit de ensino foi bem complicado em relação a isso. Então coloquei na minha cabeça que eu queria vencer na vida, que eu queria ser diferente, dar o melhor para minha família, e eu só conseguiria isso através do ensino. Então eu busquei, estudei bastante. Aí eu sempre me destaquei muito no ramo de exatas, física, matemática. Fiz o Enem, prestei a prova do Enem, e a minha nota não atingiu a nota de corte na época, que era para farmácia. Aí eu lembrei que tinha o SISU no meio do ano. Só que no meio do ano a Unifap só abria cursos de filosofia, enfim, e tinha o Instituto Federal. Quais são os cursos? E aí era a primeira turma de matemática e tinha informática. Aí minha mãe falou assim: minha filha, tenta entrar, teu objetivo não é entrar numa federal, entra num curso que tu tem afinidade e com o tempo tu vai tentando entrar pelo que tu queres mesmo. Então, por que não? Me inscrevi para licenciatura em matemática, primeira turma do Instituto Federal. E passei de imediato. Aí eu, meu Deus, mãe, matemática, ser professora, eu não sei se eu consigo. Vai lá, você consegue. Quando eu entrei, eu não imaginava que seria tão complicado, mas tão difícil. Eu tinha umas disciplinas que eu chorava muito, porque eu me deparei com um ensino que eu não tive e que eu precisava correr atrás para ter. E em casa eu não tinha, nem celular eu tinha, não tinha computador, não tinha internet, sem celular. Então eu passei a vir para o Instituto Federal e a partir daí eu ficava direto, eu só ia para casa à noite quando já estava para fechar o instituto. Então eu passava o dia todo no instituto estudando na biblioteca. No IFAP todo mundo me conhecia porque eu só voltava a morar aqui. E eu fui me tornando uma aluna de destaque, porque eu só voltava a morar aqui, os professores me viam, me ajudavam. Formei em 2021 na primeira turma de licenciatura em matemática do Instituto e já consegui uma pós-graduação e já fui para o mercado de trabalho. Eu sempre me planejei para alcançar e ser a profissional que eu sou hoje. Eu tive uma meta lá no meu ensino médio, quando eu vi que a situação da minha família estava complicada e que eu não tinha ninguém para me inspirar dentro da minha família, eu fui buscar referências fora, pessoas que eu queria ser e que eu admirava, para eu ir construindo a pessoa que eu sou hoje. E eu só tinha certeza que eu só ia mudar de vida através da educação. Minha primeira incentivadora, sem dúvida, foi minha mãe, que deu a ideia: minha filha, se inscreve no curso de licenciatura. Depois que eu entrei no instituto e vi a realidade, eu conheci pessoas, os meus professores, profissionais daqui mesmo, em especial o coordenador do curso, que foi um querido, porque ele nos incentivava bastante. Ele sabia que era difícil e ele estava sempre ali ajudando a gente a não desistir, eu e os meus colegas, porque era complicado, gente. Estudar de manhã, né, no horário da manhã, adultos tendo que trabalhar e se dedicar só nos estudos, não é fácil. E eu vi aquilo e nossa, eu quero ser pelo menos nem metade, um pouco daquele profissional, eu quero tentar ser. Baseado no que eu vivi, primeiro eu falo assim: meninas, busquem uma área, né, uma área de que você se identifica primeiro, seja bastante curiosa nessa área, estude, não desista. As dificuldades, elas vão existir bastante. Nossa, vai ter dias que você vai chorar, meu Deus, será que eu tô fazendo certo? E continue mesmo assim, tá? Você não vai se arrepender. Busque se inspirar em alguém da sua área, da sua profissão, tá? Esteja junto de pessoas que têm os mesmos sonhos que você, isso ajuda bastante, né, a seguir a trajetória. Se planeja em longa data, e ser que profissional você quer ser futuramente e trabalhe para isso,
tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender. É muito gratificante mesmo quando você consegue se formar, trabalhar com o que você ama. Não tem nada no mundo que pague a sensação de que é você se sentir realizado na área que você escolher. Só isso que eu deixo de mensagem para as meninas. Luciane Dias Barbosa, tenho 40 anos, sou professora efetiva no Colegiado de Engenharia de Pesca, pesquisadora também. Nasci em Belém do Pará, em 1982, filha de uma família muito humilde, mas batalhadora, né? Desde criança tive o sonho, né, de fazer alguma coisa na área da biologia marinha, assistia documentários de biologia marinha, Globo Repórter, né? Uma criança de 6 anos assistir Globo Repórter e eu ficar apaixonada com aquilo que via. E assim, aluna de escola pública, né, batalhei um bocado para entrar na Universidade Federal do Pará. Consegui ingressar em 2003 no curso de oceanografia, um bacharelado, e foi o primeiro passo do sonho a ser concretizado, né? E em 2007 finalizei o curso de oceanografia e entrei no mestrado em ecologia aquática e pesca. E assim, tendo inspirações, né, pesquisadoras que me orientaram, né, e a gente sabe que um aluno de escola pública, se ele também não tiver um apoio de bolsa de estudos, não consegue, né, concluir aquilo que ele está fazendo ali, a sua pesquisa, estudar, se manter. E em 2009 eu concluí o mestrado, quando eu vim para o Amapá, né? Tive a oportunidade de vir trabalhar, meu primeiro emprego é o UEAP. Então estou aqui desde 2009, atuando no Colegiado de Engenharia de Pesca, realizando pesquisas também, né, com peixes aqui do Amapá, tanto da área marinha quanto da área de água doce. Que eu posso dizer que durante esses 13 anos aqui no Amapá, dedicação. Eu tenho premiações, tenho publicações que são frutos desse trabalho todo, né, dessa dedicação. A vida de docente, pesquisadora, ela requer dedicação. Às vezes um pouco de dor de cabeça, mas também alegrias. Hoje eu estou como doutoranda, né, no curso de pós-graduação na Fiocruz, que é na área de biodiversidade e saúde, trabalhando com um projeto que envolve raias de água doce. De criança mesmo era o encanto com o mundo marinho. E foi quando eu conheci o curso de oceanografia. Dentro do curso de oceanografia, tive 2 orientadoras muito... como é que eu posso usar o termo? Um termo para definir essas mulheres maravilhosas é difícil. Mas foram 2 pessoas que me inspiraram muito, a professora Flávia Lucena e a professora Rocineide Rocha, que foram minhas orientadoras, tanto na graduação quanto no mestrado, né? E ao longo desse percurso entre graduação e mestrado, tive colegas também que foram inspirações, né? Conheci profissionais da área da oceanografia, mulheres que pesquisaram muitos anos atrás, né? Iniciaram na oceanografia e serviram de inspiração. A mensagem que eu posso dar é que essas meninas de repente tenham esse ânimo, se interessem, vão em busca daquilo que realmente vocês têm vontade de fazer, né? Não deixe ninguém ali dizer, tu não pode fazer, você pode fazer, né? Você vai encontrar no caminho várias pessoas para te dar um suporte, vai encontrar recursos que possam te dar esse apoio. Hoje em dia as coisas estão muito melhores do que na minha época. Eu acredito que com o avanço da tecnologia nós temos acesso a mais informações, né? No caso, meninas negras têm acesso à informação de várias pesquisadoras negras, né? Isso é fonte de inspiração. Assim como outras meninas também podem ter essa fonte de inspiração, enveredando nessas pesquisas na internet, sabendo um pouquinho mais daquilo que elas têm interesse em fazer. Então, o importante logo no início é não desistir,
vai atrás, você vai conseguir. É difícil no começo, é sempre muito difícil qualquer começo, mas no caminho a gente sempre encontra alguém para dar um suporte, para dar um apoio. Meu nome é Cíntia Pereira de Oliveira, eu tenho 33 anos, eu sou engenheira florestal de formação. Atualmente eu trabalho na Universidade do Estado do Amapá como analista em geoprocessamento e georreferenciamento. Eu vim do estado do Pará, eu sou nascida em Altamira, né? Quando eu tinha 1 ano de idade, os meus pais vieram para cá, para Macapá. Em 2009 eu ingressei no curso de engenharia florestal, formei em 2012. Logo depois eu passei no mestrado em ciências florestais pela UFRPE. Em 2015 eu fiz o doutorado, dei continuidade no mesmo curso, né, em ciências florestais pela UFRPE e sempre trabalhando com a área de geoprocessamento e sensoriamento remoto. Em 2018 fui chamada aqui para a UEAP para assumir ao cargo que atualmente eu atuo, que é em analista em georreferenciamento e geoprocessamento. A área de geoprocessamento, para mim, ela foi o que mais chamou a atenção. As pessoas que no decorrer eu encontrei, né? A minha primeira orientadora, que era a Valdenira, hoje ela é do IEPA e ainda hoje ela atua no IEPA, então ela foi uma fonte de inspiração. Atualmente ela até ganhou um prêmio, né, como pesquisadora. Então essa garra, essa intensidade em trabalhar com a ciência, em desenvolver trabalhos que contribuem para a sociedade, né, tanto científica como civil, né, e também os colegas que me acompanharam ao longo do tempo, né. O meu esposo, que também é engenheiro florestal e é professor da universidade, e os meus amigos que hoje trabalham como analista, como pesquisadores atualmente. E eu acho também que a área em si ela foi me chamando muita atenção, né? Então isso foi acarretando para que eu continuasse na área, né, por ser uma área fascinante, né, do meu interesse, e fez com que eu fosse um degrau a mais, né, dentro da minha carreira, né? Então hoje eu sou analista, eu faço pesquisa, eu já atuei como professora. Estou como professora no momento na residência aqui pela Universidade do Estado. E a ciência ela é isso, ela desperta interesse, ela traz curiosidade e ela traz resultados fascinantes que fazem com que você cada vez mais mergulhe nela. Que vocês foquem nos seus objetivos. O que guia você para que você dê continuidade e cresça. Quando eu estava no mestrado, eu fiquei muito tempo longe da minha família, no mestrado e doutorado. Eu estava em outra cidade, eu tinha amigos, claro, mas o que me guiava sempre era o meu objetivo final. Era eu continuar, finalizar o meu mestrado, o meu doutorado, eu ter uma carreira, né? Eu contribuir tanto com todos os esforços que eu consegui ao longo do tempo. Todas as vezes que eu estava longe da minha família, que eu não ia para festas, que eu empregava um maior tempo em estudar, o que me guiava eram os meus objetivos finais. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Que os seus objetivos, eles guiem vocês, porque a jornada ela é longa, às vezes ela não é fácil, nem sempre estudar é primoroso, ele exige esforço, ele exige que você às vezes não durma tanto quanto você deveria, não se divirta tanto, mas o desafio, os resultados finais, eles vão fazer com que você chegue ao lugar que você sempre almejou. Então é você focar nos seus objetivos. Bom, eu sou Anelisa Montanher, eu tenho 51 anos e eu sou engenheira agrônoma e trabalho aqui na Embrapa como pesquisadora. Bom, eu sou gaúcha, venho lá da fronteira com o Uruguai, onde eu fiz a minha graduação, né, em agronomia, me formei em 93 e a partir daí, né, eu fui buscar, né, um mestrado. Até porque naquela época, né, quando eu entrei na agronomia,
a gente não tinha essa história da mulher participar dessas áreas, né? Quando eu entrei e fiz vestibular, eram apenas 5 mulheres, né, dos 50 que passaram. Então, aquilo já era, né, uma forma, um desafio, né, pra gente. Eu queria ter uma experiência profissional, então eu fui fazer um processo seletivo numa empresa, só que aí me disseram, não, nem faz a seleção lá, porque eles não contratam mulheres. E eu, né, no meu espírito batalhador, né, então eu fiz esse processo seletivo e fui uma das primeiras agrônomas para trabalhar em campo, né, nessa empresa. Fui morar num lugar muito distante, onde não tinha, né, lá numa propriedade que eles tinham, não tinha telefone, não tinha recursos assim, né. Então foi um desafio muito grande para mim, mas isso me trouxe uma experiência muito grande, né, de superação, né, dos meus limites. E aí lá eu fui trabalhar, foi meu primeiro emprego. Partindo disso, eu fui então pro mestrado. Eu achava assim que não ia fazer doutorado, sabe? Eu dizia assim, não, já tinha, sabe, o mestrado, a gente batalha muito, eu acho que tá suficiente, eu acho que não sei o que mais. E fiz doutorado, pós-doutorado. Durante esse tempo até eu fiz um concurso para a Embrapa, né? Passei, aonde eu fui aprovada, né, em 4º lugar, sendo que era uma vaga só, né? Dependendo do concurso, a gente faz para uma região ou para uma unidade, né? Naquela época era para uma unidade específica. Eu já estava morando, né, numa região já mais para o norte do Rio Grande do Sul. Pensava em me aproximar da minha família novamente. Essa era a ideia, né, do que eu fiz esse concurso para Pelotas. Só que o destino não era esse. E então eu fui chamada para Macapá. Ou seja, um desafio enorme para uma pessoa que não conhecia a região norte. E aí eu vim, né, com meu marido e meu filho, né, para Macapá. E aí enfrentamos toda a adaptação, né? Então foi muito crescimento nessa minha chegada até onde hoje eu estou, né? Mas sinto só gratidão. E hoje eu só agradeço assim ter conhecido essa cultura aqui, ter conhecido a Amazônia, né? E poder trabalhar naquela área que eu sonhava, que todo dia me transforma, que todo dia me preenche, né? Que é a pesquisa. Essa curiosidade, isso aí não morre dentro da gente, isso a gente tem que manter isso sempre vivo, porque a gente está sempre aprendendo, né? A vida toda é um aprendizado. Pensando numa pessoa, né, que fez assim e que eu acho que já me tornou uma pesquisadora nata, foi o Nilo Romero, né, que era meu tio-avô, e ele era um apaixonado pelo que fazia, ele já trabalhava com essa questão de fauna do solo, e aí o meu primeiro estágio foi feito com ele. E ele me fez esse olhar. Então eu acho que uma vez que desperta algo dentro de ti, nunca mais o teu olhar é o mesmo, né? Então isso me fez para minha vida. Olha, que eu daria um conselho para mim, menina, né? Não desista dos seus sonhos, né? Tenha sonhos, né? Alimente seus sonhos, né? E batalhe por eles, porque, como dizia também meu orientador de doutorado, que é uma pessoa também inspiradora, o Aino Jacques, tem muito mais de suor, né? De transpiração do que inspiração. Então a gente tem que batalhar por aquilo que a gente almeja, né? E eu acho que essa é a mensagem. Não desista. Você pode ser tudo que você quiser, né? Desde que você tenha um foco, né, daquilo que você gosta, né? Faça o que você gosta, né? E batalhe para ser, né, aquilo que você sonha. Eu acho que essa é o principal da vida.
Eu sou Fabiola Lorenda Damasceno Barroso, eu tenho 29 anos, no momento sou professora de licenciatura em matemática. Eu sou daqui mesmo de Macapá, né, Amapá. Eu sou a mais velha de 7 filhos. Eu sou a primeira da família a se formar. Fui a primeira também a concluir o ensino médio e o nível superior. Por eu ser a mais velha e ver meus irmãos menores com essas necessidades de passando assim fome e vendo vários momentos, vendo a minha mãe chorar, eu chorava junto com ela. Então eu imaginava naquele momento de querer crescer. Aí, quando a gente chega na adolescência, a gente está querendo ter uma roupa, ter um perfume, né? Coisa de adolescente. Aí minha mãe falou pra mim, né? Olha, você quer trabalhar? Eu falei, sim, só que eu não imaginava. E uma moça perto de casa, ela precisava em uma lanchonete de uma ajudante, né? Pra fazer lavagem de prato. E a mamãe falou assim, tu quer? Não, eu quero, porque eu quero meu dinheirinho, né? Pra comprar minhas coisas. E foi aí que eu tive o choque. Aí a minha mãe falou, tu vai perceber agora como pra ti vai ser melhor estudar. E então foi desde aí que eu decidi e comecei a estudar, né? Então quando eu saí, né, do ensino médio, eu entrei no cursinho pré-vestibular. Eu ainda consegui passar na primeira, quando era vestibular, né, na primeira fase, até da UEAP. Eu não fiz a Unifap, porque naquele período nós não tínhamos dinheiro para pagar a taxa de inscrição da Unifap. Fui chamada para a chamada pública daqui, só que eu não tinha o computador para ter, e nem vim aqui também, né, porque eu não sabia, para ver a minha seleção, né, se eu teria. Aí então, eu deixei, né, e fui tentar arranjar um emprego para ajudar tanto a minha mãe, como para tentar pagar uma faculdade. Aí então eu decidi voltar para o cursinho. Foi quando em 2015 eu fiz novamente, né, o Enem. Aí eu consegui passar tanto aqui na UEAP, em Engenharia de Pesca na época, e passei também lá no Instituto Federal em Tecnologia em Alimentos. Aí eu preferi ficar lá, que era próximo da minha casa. Aí eu fiquei em Tecnologia em Alimentos um semestre. Foi quando um professor meu me falou, ele disse assim, olha, vai sair o curso, né, de licenciatura em matemática. Então eu decidi fazer, né, me inscrevi e consegui, né. E foi o que eu realmente queria, né, para minha vida. E tô até hoje. Quem mais me incentivou foi a minha avó, que hoje ela já não está mais aqui comigo. Ela nem pôde também nem participar da minha formatura, né, infelizmente. Ela me incentivou bastante porque ela dizia para mim que meus estudos eram o meu namorado. Depois eu coloco a minha mãe, porque ela foi um exemplo para mim, mesmo ela sem conhecimentos, mas ela sempre esteve ali ao meu lado. Aí eu coloco meu marido, né, que desde lá até aqui ele se formou primeiro, passou primeiro que eu na universidade, né, federal, que para mim foi um exemplo. E os professores meus, né, que é o professor Romário, né, Antônio da Silva. Toda vez que eu queria desistir, mandava para ele sempre estava ali, mandava aqueles áudios, aquelas mensagens, e foi primordial para mim, para eu não desistir bem no final. Eu tenho também o professor Degildo Roque de Brito, e o professor André Ferreira, que é o coordenador do curso também. Foi uma pessoa maravilhosa também, que me ajudou bastante, principalmente nesse final agora, para a minha formatura. Olha, a mensagem que eu deixo, né, para as meninas, né, que querem iniciar, é que não desistem, né, dos seus sonhos, que não deixe ninguém atrapalhar os seus sonhos, que ela persista, porque a gente pensa que é difícil, né? Infelizmente, a área de exatas são áreas que tem pessoas preconceituosas, infelizmente, né? Quando eu entrei, muitas pessoas, matemática é público masculino. E com isso, várias meninas, assim, até colegas minhas desistiram por causa das dificuldades e esse medo que colocaram nela de início. Eu acredito que, para mim, que eu cheguei desde o início até o fim, não tendo conhecimento, consegui finalizar o meu curso estudando, sem encontrando, trabalhando e estudando, e consegui finalizar. E eu acredito que também não é impossível para ninguém, entendeu? Eu não sou a primeira e nem a última que vai haver essas dificuldades.